Ih, rapaz. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem. E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links na descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? É um grande prazer em vê-los aqui novamente e estamos aí em mais um vídeo para o canal. Eu tô gravando esse vídeo bem de tarde mesmo, tipo tarde que eu quero dizer de noite, né? Então eu não tô podendo usar um tom de voz muito alto, por isso eu tô usando o meu tom de voz normal. Sim, esse é o meu tom de voz normal. Na maioria das vezes eu dou uma afinada quando eu vou fazer vídeo, por exemplo, ou quando eu vou falar com as pessoas pra não parecer que eu tô sério demais. Só que agora eu não tenho lá muita escolha. Então, enfim, né? Eu quero comentar sobre essa polêmica que aconteceu, que rolou aí muito no Twitter, né? A galera caiu de pau matando em cima. E eu fiquei curioso pra saber do que se tratava, né? Se era realmente pra tudo isso, ou se era só um exagero aí da galera. Há um pronunciamento que um jornalista do The Enemy, que é um site brasileiro, portal brasileiro de notícias, fez a respeito de uma comparação entre um jogo da Sony e um jogo da Microsoft. E a comparação que ele fez foi uma comparação que, cara, foi estranho, mas eu acho que esse assunto, na verdade, ele vai muito mais além do que só a forma como ele se referiu ali aos games. Então primeiro eu vou mostrar pra vocês aqui o que aconteceu e depois eu vou tecer algumas opiniões aqui em cima, tá? E esse é o respectivo vídeo que a gente estava se referindo. Bom, contextualização. Nesse vídeo, eles estão falando sobre as expectativas para o showcase do Xbox, e aí eles mencionaram uma comparação do Forza Motorsport com o Gran Turismo. E olha só o trecho que tá dando hate aí na internet, se liga só. Ele é o Motorsport, né? Ele não é o Forza Horizon, que é uma coisa mais arcade, né? Lifestyle. O Motorsport, ele é uma coisa um pouco mais pro público do Gran Turismo, que a galera gosta mais de simulação, né? Esse é tranquilamente o jogo da Microsoft que eu tô mais hypado, cara. Sério, você gosta? Eu gosto muito e não tanto quanto de Gran Turismo. A coisa do Gran Turismo ser mais bissexual fala melhor comigo. Eu acho que o Forza é meio que um simulador de carro hétero, mas mesmo assim ainda é legal. Só que aquela coisa, ele... Bom, galera, é basicamente esse o trecho de cerca de 4, 5 segundos, né? E que levou a muitas críticas na internet. Basicamente a crítica consiste no questionamento que a galera tá fazendo sobre a competência dos jornalistas, né? De certos jornalistas, pelo menos, de realmente fazer avaliações. Primeira coisa que eu vou falar pra vocês é o seguinte, caras, na minha opinião, eu acredito que exista um contexto que provavelmente se encaixa ali num assunto mais interno entre esses três, né, esses trabalhadores aí do jornal, mas que não se encaixa muito bem no vídeo que eles fizeram para um público muito mais amplo que muitas vezes não vai entender esse tipo de piada interna. Mas eu concordo que foi sim uma colocação totalmente inapropriada para um vídeo que você faz público e colocando dessa maneira. E por quê? Infelizmente, não faltam exemplos recentes da indústria onde jornalistas não estavam exatamente capacitados para opinar sobre uma determinada obra, ou que a crítica deles consistia em algo que em nada tinha a ver com o âmbito qualitativo do game. E é por isso que eu separei um exemplo aqui para vocês, tá? Lá em 2019 foi lançado o Days Gone para o PlayStation 4. E o que acontece, né? O exemplo do Days Gone, ele é perfeito para ilustrar esse tipo de situação e o porquê, mesmo que não tenha sido a intenção ali, né, do jornalista ter dito aquilo no programa, isso acaba pegando mal. Por causa disso que vocês estão vendo aqui, a galera já pegou um certo ranço de alguns avaliadores que criam pelo em ovo. Pra vocês que não lembram, o Days Gone, ele recebeu uma nota 70 a menos, se eu não me engano. Ele não tinha problemas de história, ele não tinha problemas de mecânica, nada do tipo. Mas, em termos de otimização, ele realmente pecava mesmo. E esses defeitos, eles foram citados nas críticas do Days Gone. Pelo menos a maioria dos veículos focaram nisso. Agora, outros veículos não. Alguns avaliadores não usaram o âmbito técnico para avaliação. Eles usaram exatamente isso aqui que vocês estão lendo no título. Teve escritor da IGN e da Kotaku que reclamaram que o protagonista do Days Gone era um homem branco. E isso na época ficou tão falado que até em canais brasileiros, né, saiu essa notícia, como por exemplo aqui nesse aqui da Central, que no título Days Gone sendo odiado por protagonista ser homem. A gente tem também esse exemplo aqui de uma matéria que saiu em tempos um pouco mais recentes, que falava sobre o Days Gone ter
se saído mal nas análises por 3 motivos, sendo um deles as críticas negativas sobre o protagonista, diz John Garvin, que foi um dos produtores do game, né? Onde ele simplesmente se sentiu indignado. Ele alega, né, que muitos jornalistas nem sequer tinham jogado o game e alguns julgaram o game apenas por causa da sexualidade do personagem e da cor da pele dele, alegando que era um protagonismo de um homem branco hétero que olhava para as curvas da sua mulher. Como vocês podem ver, realmente é um pecado enorme, né? Uma pessoa que é casada com a outra admirar o corpo do seu cônjuge. Realmente é um ponto muito relevante de crítica mesmo dentro de um game, né? Então o que acontece, galera? Quando a gente pega esse contexto e coloca dentro disso aqui que aconteceu, nesse caso ali do The Enemy, infelizmente uma coisa que remete a esses tipos de casos que acontecem na indústria e por isso, na minha opinião, não pega nada bem. Tanto é que a galera na internet estava questionando sobre idoneidade da avaliação dessas pessoas quando os games saem. E dentro desse tópico já se abre margens para se abordar ainda mais coisas que são ramificações desse tipo de assunto, que aí vai envolver descaracterização de certos personagens de franquias, e tudo isso, na minha opinião, de uma maneira muito desrespeitosa com as minorias que ali tentam representar, porque fica muito evidente que não está sendo feito realmente pela representatividade, e sim só para meter um lucro em cima de pessoas que muitas vezes não se sentem nem confortáveis com a maneira como isso é feito, porque faz parecer com que esses grupos sejam de pessoas ridículas e mimadas. Com certeza não é assim que elas gostariam de se sentir. Então, reforço o que eu falei pra vocês. Eu não vejo exatamente um problema na fala. O problema é o que isso remete, é o que isso relembra de casos que já aconteceram na indústria. E aí o cara, desnecessariamente, pode acabar sendo mal interpretado. Então, você imagina, uma próxima review que esse cara for fazer de um jogo, tanto se for de PlayStation ou de Xbox, o pessoal que olhar e ver que foi ele que fez, de repente pode acabar torcendo o nariz. Será que esse cara não vai ser que nem, né, essa galera aí lá no caso do Days Gone, que fez avaliação baseada em coisas que não tinha nada a ver com a qualidade do game em si? Eu entendo perfeitamente, né, o pessoal que tá questionando sobre a competência, né, de certos produtores de conteúdo de avaliação, mas nesse caso aqui eu acho que é só uma questão do cara se atentar melhor mesmo e evitar fazer certas referências que são muito comumente negativas nesse período que nós estamos vivendo aí dos games. E você, o que você achou desse acontecimento? Você achou que não foi nada demais? Ou você acha que realmente o cara, né, deu uma vacilada? Qual que é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar também o seu like. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.